Giz FM, onde cada um encontra a sua voz. Olá, caros ouvintes. Bem-vindos ao programa Leituras in Stereo. Eu sou a Dalila e a cada programa trarei uma sugestão de leitura. Hoje vamos falar de Virgílio Ferreira e da sua obra Cartas a Sandra. Conheci Virgílio Ferreira numa prateleira da biblioteca da Escola Secundária Sá de Miranda no 12º ano. Foi uma descoberta tipo Eureka. Era mesmo deste tipo de escrita e escritor que eu andava desejosa por ler. Mas antes de mergulharmos no universo da obra Cartas a Sandra, farei uma breve referência à biografia do autor. Virgílio Ferreira nasceu a 28 de janeiro de 1916 em Melo, Serra da Estrela, onde passou a maior parte da infância com as suas tias maternas, uma vez que os pais emigraram para os Estados Unidos. Aos 10 anos, entra no seminário que frequentará durante 6 anos até 1932. Depois de deixar o seminário, acaba o liceu na Guarda em 1935. Virgílio Ferreira deixou um vasto legado de obras literárias à cultura portuguesa. Em 1992 foi galardoado com o Prémio Camões. O seu primeiro romance, O Caminho Fica Longe, foi publicado em 1939. Um ano depois, licencia-se em Filologia Clássica na Faculdade de Letras, em Coimbra, concluindo o estágio, nesta mesma cidade, no Liceu Dom João III, em 1942. Inicia a lecionar em Faro. Em 1946, casa com Regina Kasprikowski, uma professora polaca refugiada em Portugal. Virgílio Ferreira permanecerá a seu lado até à sua morte. É em Lisboa que se fixa como docente, lecionando no Liceu Camões até fim da carreira. Cartas a Sandra é uma obra composta por 10 cartas, estando a última inacabada, deixadas dactilografadas por Paulo, narrador e personagem, em honra-memória de sua esposa falecida, Sandra. A filha de ambos, Alexandra, revela em apresentação, que faz às vezes de prefácio da obra, a vontade de publicar, ela própria, as cartas do pai à mãe, Paulo a Sandra, apesar de descobrir algumas inexatidões que, contudo, não as retificará. Citação: por sentir que isso atentava contra a sua autenticidade. Fim de citação. Trata-se de um livro intimista e confessional, onde o autor extravasa todos os seus sentimentos pela esposa já falecida, mas tão presente no seu dia-a-dia. Citação: na realidade, nunca te esqueço. No dia-a-dia que te esquece. Fim de citação. Paulo descobre Sandra em Coimbra, daqueles amores que sonhamos encontrar para toda a vida, a nossa alma gêmea. As nossas almas rejubilam perante tais amores, que estão predestinados a grandes sentimentos, nobres e dignos de experienciar, ou seja, únicos e irredutíveis. Citação: estávamos prometidos um ao outro desde toda a eternidade, como é próprio de um grande amor. Fim de citação. E como todo grande amor, após o falecimento de Sandra, Paulo retorna às origens. Não suporta ficar em Coimbra. Na aldeia, revive a presença de Sandra. Paulo reitera a urgência em escrever para e a Sandra. Citação: voltarei a escrever-te para voltares a
existir no que escrevo de ti. Fim de citação. Como se fosse uma missão a cumprir, como se fosse uma meta a alcançar, Sandra era o prémio a arrecadar, a musa inspiradora, o objeto a palmilhar pelos longos dias, naquela casa deserta onde Paulo conhecia bem a sua voz. Citação. Poderia reconhecê-la no vozear de uma praça pública. Fim de citação. Citação. Escrever-te, talvez te conte muito do que não contei. Fim de citação. Esta necessidade na escrita e da escrita para superar a morte de Sandra e nela se perpetuar, assume contornos subjamente reais e reais. Paulo verte para o papel todo o amor por Sandra, sua esposa falecida. Todos os sentimentos, emoções, recordações de episódios vividos entre os dois são dissecados por Paulo, com uma ternura extrema, ora com um golpe de sincera paixão, ora com uma enorme e sentida profusão de saudades do corpo de Sandra, ora da sua presença-ausência, esticada ao máximo da sua memória, ora do amor que serpenteia o seu intelecto, o seu existir. Citação. E quando finalmente vieste para mim, sim, podemos experimentar, eu tive um medo horrível de não ser verdade. E foi o que senti pela nossa vida inteira. Amava-te demais. Saberás o que é isso? Como te chamo agora, com o excesso que é meu. Sandra, mulher, esposa, deusa, ninfa. Sandra era um tudo que cabia num todo, Paulo. Sandra era um fim que cabia num universo. Para Paulo, Sandra era vida encontrada, por vezes desencontrada na sua vida. E este foi o programa de hoje. Leituras em Mistério. GZFM, onde cada um encontra a sua voz.